Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o momento é grave. O Brasil já tem mais de 266 mil vítimas da Covid-19. Esse mês de março vem sendo anunciado por alguns especialistas como podendo ser o pior desde o início da pandemia. O sistema de saúde entrou em colapso em diversos estados. Há um nítido estado de desalento e ausência de solução para esse problema tão grave. O que surge agora é um clamor de governadores, prefeitos, secretários de saúde, instituições públicas e privadas e até mesmo da grande mídia, no sentido de que o governo federal assuma a coordenação das medidas de enfrentamento à pandemia em nível nacional. Esse tem sido um tema recorrente nos últimos dias, com vozes de todos os lados neste mesmo sentido. Diante da crise instalada, o Brasil precisa que a União passe a coordenar as ações de combate à Covid-19. Há até quem diga que a crise instalada é decorrente da falta dessa coordenação nacional, numa flagrante tentativa de lançar a culpa sobre o governo federal e, mais especificamente, sobre o presidente Bolsonaro. Não nos esqueçamos, contudo, que no começo da pandemia, ainda em março de 2020, o governo federal editou a medida provisória 926 de 2020, estabelecendo diretrizes para o enfrentamento da pandemia a serem executadas com abrangência nacional. O texto da medida provisória previu não só regras ligadas ao estabelecimento de restrições de circulação de pessoas, mas tratou também da aquisição de bens, serviços e insumos necessários para lidar com o grave problema que assolava e assola nosso país, assim como todo o mundo. Todos sabemos que o que prevaleceu com a decisão do Supremo Tribunal Federal foi um enfraquecimento do poder central, permitindo que alguns governadores e prefeitos praticassem medidas drásticas, algumas bastante arbitrárias. Cada um passou a tratar do problema do seu próprio jeito. E olha, senhor presidente, que temos visto verdadeiros absurdos pelo Brasil afora. Sabemos que muitos governadores e muitos prefeitos estão fazendo tudo o que podem fazer para oferecer à população a melhor assistência possível diante de uma doença tão letal como tem sido a Covid-19. Mas é verdade que alguns têm adotado medidas desconexas, sem contar os casos de corrupção que têm sido registrados pelo Brasil afora. Ao governo federal ficou a obrigação financeira. Em 2020, o governo federal repassou mais de 847 bilhões de reais aos estados. Temos testemunhado, senhor presidente, muitos casos de má gestão desses recursos, ou seja, um emprego inadequado dessas verbas, o que também contribui com o colapso do sistema. O que se pode dizer sem erro é que a União fez a sua parte no que diz respeito ao envio de recursos financeiros, medicamentos, equipamentos e muitos outros insumos para estados e municípios, além do Distrito Federal. Enquanto isso, vimos alguns governadores e prefeitos fazendo de tudo para serem os grandes protagonistas em atitudes flagrantemente políticas. Agora, o quadro é de profunda crise e até de desespero, como vimos dia desses na manifestação do secretário de Saúde de São Paulo, falando em tratar de pacientes nos corredores de hospitais. Diversos outros estados vivem situação semelhante. É preciso ficar bem claro, senhor presidente, que até agora a execução das medidas de combate à pandemia ocorria de forma descentralizada. Estou de acordo que não se enfrenta um problema nacional sem uma coordenação nacional. Mas isso precisava ter sido entendido e praticado desde o começo da pandemia. Antes tarde do que nunca, senhor presidente. Agora que há essa compreensão, espero sinceramente que seja formado esse esforço cooperativo nacional, liderado pelo governo federal para ações coordenadas para serem executadas com a visão de todo o país. Nesse sentido, apresentei na última sexta-feira um projeto de lei complementar que visa disciplinar o funcionamento dessa coordenação através de um colegiado liderado pela União, mas que conte também com representantes dos estados e dos municípios. O objetivo
é o desenvolvimento de ações conjuntas para a aquisição de vacinas, abertura de novos leitos de enfermaria e de unidade de tratamento intensivo, as UTIs, exclusivos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Além disso, a aquisição de medicamentos, insumos e o compartilhamento de soluções técnicas e jurídicas, inclusive com a oferta e apoio institucional e de pessoal para a aceleração de procedimentos internos necessários para ações indispensáveis ao combate à pandemia. Muitos estados e muitos municípios, especialmente, estão tendo dificuldades técnicas até mesmo para gastar de maneira adequada os recursos que receberam. Esperamos que essa matéria seja aprovada pelo plenário do Senado e da Câmara e sancionada pelo presidente. E não somente isso, que haja essa coordenação nacional e que consigamos melhorar o processo de enfrentamento dessa terrível pandemia. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.